E se tudo o que você vê ao seu redor, tudo o que você sente, pudesse ser apenas uma simulação? E se a realidade não fosse tão real quanto pensamos? Prepare-se para explorar uma das perguntas mais fascinantes da filosofia e da física moderna: vivemos em uma simulação? Neste vídeo, vamos mergulhar em uma das ideias mais intrigantes do pensamento contemporâneo, a hipótese de que o universo que experimentamos, nossa realidade, pode ser uma simulação computacional criada por uma civilização avançada. A teoria propõe que tudo o que vivemos, desde os átomos até nossas próprias mentes, poderia ser parte de um gigantesco programa de computador. Vamos explorar como essa teoria surgiu, quais são as evidências a seu favor e as implicações profundas que ela traz para nosso entendimento sobre o tempo, a consciência e a realidade. Antes de começarmos, se você está pronto para embarcar nessa jornada de reflexão sobre o futuro da física e da filosofia, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não perca os próximos vídeos sobre teorias científicas fascinantes e os maiores mistérios da nossa existência. Definição básica. A teoria da simulação sugere que toda a realidade que experimentamos, desde a Terra, o universo e até nós mesmos, pode ser uma simulação computacional criada por uma civilização avançada. Segundo essa ideia, o que percebemos como real pode ser apenas um programa de computador extremamente sofisticado, no qual somos parte da simulação, sem saber que estamos vivendo em um ambiente artificial. Isso nos leva a questionar o que é real e o que é programado. Origem da teoria. A teoria da simulação ganhou destaque com o filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, que em 2003 propôs que uma civilização tecnologicamente avançada poderia ter o poder de criar simulações tão realistas que seus habitantes não perceberiam que estavam em um ambiente artificial. Ele sugeriu que, em algum momento no futuro, as civilizações poderiam desenvolver uma tecnologia que permitisse a simulação de universos inteiros e seres conscientes dentro dessas simulações. A hipótese de Bostrom. A teoria de Bostrom é baseada em três possibilidades fundamentais. As civilizações avançadas não atingem o nível tecnológico necessário para criar simulações realistas, e isso significa que, por alguma razão, as civilizações mais avançadas não chegam a um ponto onde possam criar simulações em grande escala. Civilizações avançadas evitam criar simulações por razões éticas, elas podem decidir não criar simulações de mundos e seres conscientes, por questões morais ou filosóficas. Estamos vivendo em uma simulação, a hipótese mais intrigante, a de que já estamos sendo simulados. Bostrom argumenta que, se as civilizações avançadas têm a capacidade de criar simulações, é altamente provável que já tenham feito isso e que estejamos vivendo dentro de uma delas. A simulação e a ciência, como seria possível? Computação avançada e poder de processamento. Uma das razões pelas quais a teoria da simulação ganhou relevância é o rápido avanço em computação e inteligência artificial. A computação quântica e tecnologias como inteligência artificial poderiam ser capazes de criar simulações ultra-realistas que não só modelam a física do nosso universo, mas também capturam a consciência humana de forma precisa. Computação quântica. Com a computação quântica, os computadores seriam capazes de realizar cálculos que são inacessíveis para computadores tradicionais. Eles poderiam simular sistemas complexos com uma precisão impressionante, talvez até capazes de replicar o processo mental humano e experiências subjetivas, criando mundos simulados com características tão realistas que se tornariam indistinguíveis da realidade. Inteligência artificial avançada. A inteligência artificial pode permitir a criação de consciências dentro da simulação, que não apenas interagem com o mundo, mas experienciam a realidade de forma similar aos seres humanos, tornando a simulação ainda mais convincente. Simulações em escala cósmica. O conceito de simular um universo inteiro pode parecer inconcebível, mas, à medida que o poder computacional cresce, as simulações em escala cósmica se tornam mais plausíveis. Aumento exponencial do poder computacional. Com o aumento do poder de processamento e a inovação em algoritmos de modelagem, seria possível criar simulações de escala cósmica, onde as interações entre as partículas e os grandes fenômenos físicos, como a gravidade ou a formação de galáxias, seriam replicadas de forma extremamente precisa. Modelagem avançada. Técnicas de modelagem computacional podem simular a evolução do universo, desde o Big Bang até a formação de estrelas, planetas e até vida inteligente dentro de uma simulação. A imersão seria tão completa que os habitantes dessa simulação não perceberiam que são parte de um programa. Teoria da física quântica e realidade. A física quântica fornece uma base interessante para a teoria da simulação. Dois princípios principais podem sugerir que a realidade se comporta de maneira semelhante a um programa de computador. Superposição. A superposição quântica afirma que uma partícula pode existir em vários estados ao mesmo tempo, até que seja observada. Isso é comparável a um código de computador, onde o sistema só assume um valor, ou estado, quando é medido ou observado. Dualidade onda-partícula. A dualidade onda-partícula sugere que partículas podem exibir características tanto de partículas como de ondas, dependendo de como são observadas.
Isso pode ser interpretado como um efeito de simulação, onde as partículas só existem em um estado definido quando há uma interação ou observação, e em outros momentos elas se comportam de maneira probabilística, como se estivessem em códigos de probabilidade. Esses fenômenos da física quântica tornam a ideia de simulação mais viável, sugerindo que a realidade pode não ser tão sólida quanto percebemos. As partículas podem se comportar de maneira que só se tornam reais quando são observadas, como um processamento de dados em uma simulação. Esses dois itens mostram como a teoria da simulação é mais do que uma ideia filosófica, ela está profundamente conectada com avanços científicos em computação, física quântica e tecnologias emergentes. A questão de saber se vivemos em uma simulação pode estar mais próxima da realidade do que imaginamos. Evidências a favor, o que nos indica que vivemos em uma simulação. O erro na simulação. Uma das ideias intrigantes sobre a teoria da simulação é que poderíamos, eventualmente, encontrar anomalias ou falhas no sistema, como pequenos erros que indicam que estamos vivendo em um ambiente artificial. Resolução limitada. Assim como em um jogo de computador ou em um ambiente digital, existem limitações na resolução e detalhamento do mundo simulado. A física do universo pode se comportar de maneira diferente em escalas extremamente pequenas, como a escala quântica, ou em grandes escalas cósmicas. Isso poderia ser uma indicação de que o universo é limitado por um poder de processamento e que, em certos momentos, as partículas podem se comportar de maneira imprevisível, como se estivessem sendo renderizadas ou processadas em tempo real. Falhas no código da simulação. Alguns teóricos sugerem que, se estamos em uma simulação, poderiam existir discrepâncias ou falhas no código que governam a realidade, como instabilidades temporárias ou valores de precisão que não se encaixam perfeitamente. Isso seria equivalente a bugs ou erros em um programa de computador que tenta modelar uma realidade complexa. O paradoxo de Fermi e a simulação. O paradoxo de Fermi questiona por que, em um universo tão vasto com tantas estrelas e planetas, ainda não encontramos outras civilizações inteligentes. Explicação pela simulação. Uma possível explicação para o paradoxo seria que a civilização responsável pela simulação que estamos vivendo tenha decidido não revelar outras civilizações ou não permitir sua detecção. Em uma simulação, os criadores podem escolher esconder certos elementos da realidade, seja por motivos éticos ou por uma simples decisão de controle. Isso poderia nos manter isolados em nosso mundo simulado, sem a capacidade de perceber que estamos em um universo artificial ou de entrar em contato com outras simulações ou civilizações. O teste da simulação. Com o avanço da inteligência artificial e tecnologias de simulação, surge uma teoria interessante que poderíamos criar consciências artificiais dentro de simulações. Simulação de mentes conscientes. A inteligência artificial poderia um dia alcançar um nível em que mentes artificiais fossem criadas em simulações complexas, possuindo experiência subjetiva. Se pudermos criar consciências simuladas em nosso mundo, isso levanta a possibilidade de que nós mesmos sejamos uma simulação consciente. A partir disso, seria possível testar a hipótese de que nossas percepções, pensamentos e ações podem ser programadas ou simuladas, refletindo um tipo de autoexame da própria realidade. Evidências contra, o que refuta a ideia de uma simulação. Falta de provas concretas. Uma das maiores críticas à teoria da simulação é a ausência de evidências concretas que possam realmente provar que estamos vivendo em um universo simulado. Natureza especulativa. A teoria da simulação é altamente especulativa e não há provas diretas que mostrem que o universo é, de fato, uma simulação. Embora existam algumas ideias intrigantes e até alguns indícios teóricos, como o comportamento da física quântica, não há experimentos científicos conclusivos que provem que estamos vivendo em um ambiente artificial. Desafios empíricos. Mesmo com a crescente pesquisa em computação quântica e inteligência artificial, não há observações diretas que possam confirmar a existência de uma simulação. A ideia permanece dentro do campo da filosofia e das teorias hipotéticas, sem testes tangíveis que possam ser realizados para verificar a hipótese. Problemas éticos e filosóficos. Outro grande obstáculo para a ideia de que vivemos em uma simulação envolve questões filosóficas e éticas. A natureza da consciência. Como a consciência humana poderia ser simulada de maneira autêntica? Mesmo que possamos criar inteligência artificial, muitos filósofos e neurocientistas questionam se é possível simular a verdadeira experiência subjetiva de um ser humano. A consciência, os sentimentos e até os pensamentos podem ser elementos que não podem ser replicados com a precisão necessária em uma simulação. Realidade versus simulação. Se realmente estivermos em uma simulação, isso pode desafiar a noção de realidade de forma profunda, levantando perguntas sobre o valor e o propósito de nossas experiências. A ideia de que nossa existência possa ser programada questiona o significado da vida e da livre escolha, levando a um dilema ético sobre a criação e o controle de consciências artificiais. Limitações tecnológicas.
Por último, um contra-argumento importante à teoria da simulação é que a tecnologia atual da computação está muito longe de ser capaz de criar algo tão complexo quanto uma simulação universal. Capacidade de processamento e simulação. Mesmo com os avanços em computação quântica e modelagem de sistemas complexos, a criação de uma simulação capaz de replicar toda a realidade e a experiência humana ainda parece estar além das nossas capacidades. A quantidade de dados necessários para simular até mesmo um único átomo em tempo real seria imensa, e a complexidade de simular conscientemente uma pessoa ou uma sociedade é algo muito além do que nossa tecnologia atual pode alcançar. Desafios técnicos e recursos. Para criar uma simulação em larga escala, seria necessário um poder computacional colossal, não apenas para armazenar dados, mas também para processar e renderizar as interações em tempo real, em níveis de precisão e realismo que são quase impossíveis de alcançar com a tecnologia disponível atualmente. Esses dois itens abordam as evidências a favor e contra a teoria de que vivemos em uma simulação, explorando tanto as ideias intrigantes quanto as críticas racionais que desafiam essa hipótese. Implicações filosóficas. O que isso significa para nós? O que a simulação significa para a nossa realidade? Se realmente vivemos em uma simulação, isso traz questões profundas sobre a natureza da realidade e sobre a percepção que temos do mundo ao nosso redor. Percepção do mundo como um reflexo. Se tudo o que percebemos for uma construção de um programa inteligente, a realidade que experienciamos pode ser apenas um reflexo de um código. Isso nos leva a questionar a validade de tudo o que consideramos real, incluindo nossas emoções, pensamentos e interações. A pergunta central seria: se estamos em uma simulação, como sabemos que algo é genuinamente real ou simplesmente uma construção do programa? Livre-arbítrio e determinismo. A ideia de simulação entra em conflito com o conceito de livre-arbítrio. Se estivermos vivendo dentro de uma simulação, isso significa que nossas ações e escolhas podem estar sendo programadas ou influenciadas por um algoritmo externo. Determinismo simulado. Em uma simulação, talvez nossas decisões não sejam realmente livres, mas parte de um código predeterminado. Isso levanta a questão: temos realmente controle sobre nossas vidas e escolhas, ou tudo é parte de um plano pré-estabelecido por aqueles que nos criaram? Essa reflexão leva a um dilema filosófico entre o determinismo, tudo já está definido, e o livre-arbítrio, somos responsáveis por nossas escolhas. A busca por propósito e significado. Se a realidade que vivemos é apenas uma simulação, isso também afeta nossa busca por significado e propósito. Existência e valor. Se somos apenas entidades simuladas, isso invalida nossa busca por propósito ou significado? Ou, por outro lado, será que nossas experiências de vida ainda possuem valor e legitimidade, mesmo que sejam parte de uma simulação? Essa questão nos faz refletir sobre o que realmente dá sentido à nossa existência: é o que vivemos ou a percepção de que estamos vivendo de maneira autêntica? O que torna uma experiência significativa, mesmo se ela for parte de um programa? A realidade da simulação, o que o futuro nos reserva? O futuro das simulações. O que poderia acontecer no futuro se civilizações avançadas realmente se dedicassem a criar mundos virtuais? Simulações mais detalhadas. À medida que a tecnologia avança, as simulações poderiam se tornar cada vez mais realistas e complexas, criando mundos virtuais tão detalhados que poderiam ser indistinguíveis da realidade. O futuro poderia ver a criação de mundos paralelos, onde os habitantes de uma civilização avançada optariam por viver em realidades digitais totalmente imersivas, semelhantes ao que vemos em filmes como Matrix ou Ready Player One. Isso nos faz pensar: será que a humanidade irá, eventualmente, escolher viver em simulações? Ou, ao contrário, vamos tentar expandir para o cosmos físico? O impacto da inteligência artificial e da computação quântica. Avanços em inteligência artificial e computação quântica podem nos levar cada vez mais perto da possibilidade de criar ou detectar simulações complexas. Computação quântica e simulações realistas. A computação quântica oferece uma capacidade de processamento exponencialmente maior, que pode permitir a criação de simulações ainda mais complexas, talvez capazes de replicar não apenas nossos comportamentos, mas também nossas consciências. Inteligência artificial. Com a inteligência artificial, poderíamos simular consciências dentro de mundos digitais, criando uma sociedade simulada que talvez não consiga distinguir entre o que é real e o que é virtual. Detectando a simulação. O aumento de poder computacional também pode nos permitir detectar falhas ou anomalias em nossa própria realidade, tornando possível que, em algum momento no futuro, possamos descobrir se estamos ou não vivendo em uma simulação. Esses dois itens exploram as implicações filosóficas e os possíveis futuros da simulação, levando-nos a questionar nossa realidade e o papel da tecnologia no desenvolvimento de simulações tão realistas que poderiam moldar nosso futuro de maneira ainda mais imersiva e controlada. Hoje exploramos uma das questões mais intrigantes da filosofia e da ciência moderna: vivemos em uma simulação?
Discutimos as teorias que sugerem que nossa realidade pode ser uma simulação criada por uma civilização avançada, e como isso pode impactar nossas ideias sobre realidade, consciência e propósito. Também examinamos os argumentos a favor e contra essa teoria, além das implicações filosóficas que ela traz para o nosso entendimento do mundo e da nossa existência. Agora queremos saber de você: você acha que vivemos em uma simulação? Quais são seus argumentos a favor ou contra essa ideia? Compartilhe suas opiniões nos comentários e participe da discussão. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. E se tiver sugestões de novos vídeos sobre teorias da realidade, física quântica ou futuro das simulações, deixe-nos saber. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos fascinantes sobre os maiores mistérios da ciência e da filosofia. Até a próxima!